Fala pessoas, dia 9/8, sábado, pois é, no sábado aqui, porque a gente, né, tem semana que os vídeos não saem na hora certa, mas a gente vai falar sobre todo aquele movimento, né, a gente com os esparadrapo na boca, tampando o olho, ouvido, nariz, o que for, tem corrente, tem cadeado, e aparentemente as coisas foram, sim, vamos dizer, apaziguadas, vamos dizer que fizeram as pazes. Pediram perdão? Pois é, teve até alguns aqui que eu nem peguei o print, né? Pra não dar aquele problema entre a direita, falar que a gente tá dividindo. Mas a gente vai conversar sobre toda essa movimentação da direita aí, na questão da Câmara, como o Hugo Mota, principalmente, a gente vai falar bastante dele aqui, está se comportando em relação a tudo que aconteceu. Lembrando, para ajudar o canal, tem o link da Amazon, clicou, navegou, comprou, ajudou o canal. Simples assim. E vamos falar então que PT, PSB e PSOL pede suspensão de 5 deputados bolsonaristas, né? Como a gente pode ver aqui, a gente vai falar, né? Van Hatten aqui sentado, não queria levantar. Hugo Mota, por favor, levante. Todo mundo discutindo para ver se tinha algum acordo em questão da anistia, né? E dentre outras pautas da direita, né? Porém, o líder do PL, junto com a galera aqui, falou, né? Pede perdão ao presidente da Câmara após o motim, né? Falou que estava emocionalmente abalado e, além de tudo, falou que teve a menina, que não sei se vocês viram, que diz o Nicolas aqui, vou até pegar o print aqui pra vocês, deixa eu ver se eu encontro aqui, ó. Nicolas disse que caiu após o empurrão de deputada, né, que nega, né. Muita gente achou que era um soco, que era, né, que era outro tipo de agressão, mas enfim. O líder falou que não vai atrás dela, que ela aparentemente, né, como diz ali a legenda, porque ela emocionalmente estava abalada e porque não vale a pena. Falou que não, deixa quieto, vamos pacificar tudo, né. O que eu acho uma coisa tipo assim, você é agredido, né, e vai deixar barato, quer dizer... O Nicolas talvez não deixasse, mas o pessoal falou para deixar. Então, né? Mota nega acordo com bolsonaristas para pautar a anistia. Ele falou, né? Aparentemente sai aí nas mídias que não vai pautar. Teve alguns deputados direitistas que falaram que, na verdade, ele não prometeu que ia pautar. Ele falou que se tivesse, né, gente suficiente, ele até, né? Ele não ia aprovar, ele ia só pautar, tá? Então tem gente, vocês vão ver aí, diversos movimentos dizendo, não é bem assim, o que aconteceu foi um erro. Vocês vão entender o porquê. Hugo Mota decide indicar afastamento de 5 deputados por até 6 meses, veja quais. Aí fizeram uma lista, porém, aí você vai falar assim, não, mas peraí que teve... O Nicolas falou que é mentira. E o Nicolas fala, Hugo acaba de me informar que essa matéria não procede. Na verdade, todos os envolvidos, incluindo a petista que me agrediu, pois é, vão para a corregedoria para análise de conduta de todos. O que é praticamente, né, você vai perceber que vai ter algum tipo de, vamos dizer, vai ter algum tipo de movimento, né? Mas será que a petista vai? A gente vai ver as notícias aqui, ó. Mota envia à corregedoria nomes de 14 deputados da oposição que poderão ser suspensos por obstrução, ou seja, vão ter problemas, né? A Câmara dos Deputados fez essa postagem. As denúncias de que deputados agiram contra o decoro parlamentar na ocupação do plenário do dia 5 e 6 de agosto foram encaminhadas à corregedoria. Eles postaram, inclusive apagaram logo em seguida. Mais de 18 mil pessoas viram, tá? Muita gente curtiu ali e o pessoal viu. Sobre o Van Hatten, Mota defende punição pedagógica a deputados que ocupam o plenário da Câmara, tá? E aí o Van Hatten tá ali, ele foi um dos mais resistentes na situação ali. Em apuração exclusiva de Bruno Pinheiro, os motivos para a saída de Van Hatten vieram à tona. Fontes revelaram que o líder do PP, Dr. Luizinho, sussurrou no ouvido dele, do parlamentar, que a sigla retiraria o apoio às pautas da oposição caso a obstrução continuasse. Além disso, a mesa diretora ameaçou suspender os mandatos dos parlamentares por 6 meses. E você percebe que realmente teve um recuo absurdo, né? Então era esparadrapo, era corrente e todos eles deram aquela recuada, né? PP ameaçou retirar apoio caso Van Hatten não liberasse a cadeira de Hugo Mota, tá? Então... eles perceberam que o negócio ficou um pouco pesado e resolveram, né, vamos dizer assim, dar uma afastada. Como você pode ver aqui, a corregedoria tem os nomes já, 14 parlamentares, e aí você vê ali o Sóstenes, o líder que pediu perdão, aparentemente não vai dar tanto certo assim, né? Líder da oposição Zucco, líder do Novo, Marcel Van Hatten, o Jordi, Nicolas Ferreira, Caroline Detoni, Marco Feliciano, Domingos Sávio, Zé Trovão, Biaquisses, Paulo Bilinski, Marco Polon, Júlia Zanata, Alan Garcês. Só que a Camila Jara, que empurrou aí o Nicolas, né? Falam que é empurrão, a gente sempre ficou até se perguntando se não foi um soco nas partes baixas, porque ele sumiu assim, né? Ele foi pra cima dele e sumiu, mas pelo visto ele caiu, né? Mas a deputada não aparece no documento oficial.
Então todos os direitistas vão ter seus problemas. E a menina que foi lá e agrediu, não vai acontecer nada. Que coisa, né? Como eu falo, a esquerda no Brasil pode tudo, né? A direita não pode nada. Mota defende punição a deputados que obstruíram o plenário da Câmara. Então, mesmo ele falando com o Nicolas que não vai, você vai ver que tem muito movimento, inclusive do Lula, que defende impeachment a deputados que tentaram travar no Congresso. Então, ele tem apoio até do presidente, né? Lula defende perda de mandato por ocupação no Congresso, traidores da pátria, né? Após Lula cobrar cassação, a oposição lembra que PT já ocupou o Congresso. Então Lula pede, mas no passado, por isso que eu falo, direita não pode nada, esquerda pode tudo, porque aí acontece isso aí, ó. Aconteceu no passado, o PT não aconteceu nada. Agora a direita vai ter vários problemas, tá? Sem falar que deputados do PL têm seus sites hackeados por grupo antifascista, que é a pessoa antifa. Olha só. Mota diz ter boa relação com o Lula e nega querer prejudicar o governo. Então, muita gente, né, aconteceu todo um acordo. Não, que a gente já fez acordo e vai estar tudo funcionando, tudo ok. O que eu acho muito inusitado, porque o Hugo Mota mostrou em diversas situações que ele é uma pessoa que não dá pra confiar. Aí você vai falar assim, mas vai ter um no futuro? Pode ser que ele comece a pautar as coisas que a direita gostaria. Mas pra chegar nesse nível, você pode ter certeza que tudo já vai estar desmoronando pra esquerda pra ele começar a fazer isso. Ou seja, sai um ministro, o Lula vai, sei lá, impeachment do Lula, aí sim você vai ver esses caras fazendo isso. Enquanto tiver Lula no poder, enquanto os caras estiverem tranquilos, e a lei Magnitsky não tivesse expandida e todos os ministros começarem realmente a se movimentar, os senadores, outros serem pegos pela lei Magnitsky, não vai ter nada, aparentemente, tá? Então vai demorar bastante. Eu acho que no momento ele não é um cara confiável, né? A Mota avalia imagens de câmera de segurança e deve punir deputados, né? Como mostra. E não contem comigo para agredir os poderes de Hugo Mota em relação ao Moraes, que a gente vai falar depois, até o Lula defendendo o Moraes de uma forma assim bastante enérgica, tá? Mota descarta permissão para Eduardo Bolsonaro manter mandato nos Estados Unidos, logicamente. Ele ficou aí, o próprio Eduardo achou que poderia, né, ficar menos tempo, ele poderia, né, ver aí o Lei Magnitsky e ele ficaria mais tranquilo, mas aparentemente, como eu falo da geopolítica, né, tudo é demorado, não dá pra você fazer uma aposta assim, daqui 3 meses, eu vou ficar aqui 3 meses eu volto e vai tudo ok. Pode ser que essas coisas levam tempo. Eu sempre falo isso, né? O brasileiro é muito difícil falar pra ele, olha, demora. Geopolítica demora. Por quê? Porque é tudo muito grande, né? Movimentações de blocos, o mundo inteiro olhando para os Estados Unidos, né? E dependendo da situação, pode ser que não aconteça nada, tá? É interesse dos Estados Unidos. Se o Brasil for de interesse, acontece. A Venezuela, por exemplo, não é de interesse, por isso que nunca aconteceu e ficam só ameaçando. Porém, temos novidades, tá? Porque o caldo engrossou muito mais com a chegada do Donald Trump, tá? E movimentações muito mais ferrenhas em relação à esquerda mundial, tá? Eduardo Bolsonaro, como a gente comentou aqui, se irrita com Valdemar e consolida plano de deixar o PL, porque tá dizendo que o Valdemar tá fazendo jogo duplo, que ele, longe da família Bolsonaro, ele defende que o Jair se ferre, tem um monte de papo, alguma coisa estranha. E lógico que o PT usa deepfake de Eduardo Bolsonaro e Trump em vídeo satírico, aí pode, né, tirando aquele sarro. Mas olha só, Lula sobre Eduardo Bolsonaro, esse moleque é traidor de 215 milhões de brasileiros, né? O maior aí, o Eduardo, ele tem feito de tudo, né, para conseguir aí trazer para si a responsabilidade de tudo que está acontecendo, tá? E aí o capital político também é bastante, vamos dizer, consegue reunir bastante capital político. E o Lula dando um empurrão maravilhoso, porque isso aqui empurra bastante capital político para o Eduardo Bolsonaro. O Lula, se ele ficasse em silêncio, com certeza, né, não daria tanto. Mas agora, assim que o Eduardo Bolsonaro vai ter ainda mais destaque, já que o Lula está atacando ele diretamente, tá? Enfim. Lula tá tranquilo, né? Aparentemente tranquilo, por mais que a gente viu ele chorando, né? As lágrimas, será que ele estava fingindo ou está triste por dentro por algum motivo? Não sabemos, mas vamos falar também do Alcolumbre, né? Que nem com 81 assinaturas pauta o impeachment do ministro do STF, diz Alcolumbre a líderes partidários, né? Nicolas quer impeachment de Alcolumbre após negativa sobre Moraes, né? Se não passar, se não fizer, não pautar, né? A gente vai tirar você daí, né? Como se fosse, né, se conseguisse. Mas Davi Alcolumbre pode ser alvo da Lei Magnitsky por bloquear impeachment de Alexandre de Moraes, né? E aí começa a ficar um negócio um pouquinho mais pesado. E aí Alcolumbre diz que pode analisar impeachment de Moraes, mas que questão jurídico-política complicada, sabe como é que eu digo? Todos esses caras, eles agem assim como foi os militares no Brasil em 2022, entendeu? Se tiver realmente possibilidades, quem sabe tiver muito tranquilo, aí eles agem. Mas se Lula está no poder, Moraes ainda tem o poder, né?
Por mais que a lei Magnitsky bateu nele, ele ainda, né, até chegar nos... Eu vejo que os outros ministros estão preocupados, mas existe um núcleo ali, né, que é... O principal agora são só dois nomes, né, que é o Moraes e o Gilmar, eles estão bem firmes nas posições. O Barroso já começou a ficar preocupado, os outros sumiram. Ah, tem eu falava do Dino. O Dino também tá, foi o último que o Lula colocou e ele com certeza é o mais vermelho. Centrão se une ao PL para tirar do STF competência de julgar políticos, tá? Mas já começa, pode ser que mais pra frente a gente vai ver o Centrão aí preocupado, porque o que a gente quer ver é justamente uma briga. Porque a gente estava vendo movimentações de um STF brigando com a Câmara dos Deputados, com os senadores, mas nada muito, vamos dizer assim, grandioso. Mas com a Lei Magnitsky, com toda essa pressão externa vindo para o Brasil, pode ser que a coisa mude de figura. Olha só, jornal demite fotógrafo que flagrou gesto obsceno de Moraes em estádio. Olha só como não dá nem para trabalhar, porque às vezes você fala, nossa, peguei um furo, né? Pode ser que agora vai pegar na capa. Não pegou a capa do jornal. Essa foto chegou a ganhar prêmio, porque é uma emblemática, olha a foto. Mas você vê como é a coisa aqui no Brasil. Mas lembre-se, toda hora os Estados Unidos dá aí uma cutucada. A Embaixada dos Estados Unidos critica Alexandre de Moraes e ameaça ministros do Supremo. A coisa vai pegando. A Embaixada dos Estados Unidos compartilha aviso a aliados de Moraes em dia de reunião com o Alckmin. Vamos falar do Alckmin hoje também. A Embaixada dos Estados Unidos ameaça aliados de Moraes. Estão avisados. Olha só como pesa. E o Itamaraty chama o encarregado dos Estados Unidos para esclarecer nota com o tom de ameaça de ministro. Né? O que é isso aí? O que vocês estão falando? Pois é, já era para estar acostumado, já que os Estados Unidos não vai parar. Só para se desistir do Brasil. Se desistir do Brasil, você sabe o que acontece. Fala dos Estados Unidos contra Moraes não são ameaças inaceitáveis, diz Itamaraty, é diplomata, e eles ficaram muito impactados. Mas sabe o que é engraçado? É como isso é tudo midiático. A Lei Magnitsky já chegou, cara. Já deu uma paulada absurda. Vocês estão preocupados com palavras? Não muda nada, mas é lógico. Isso aí é o quê? É uma possibilidade deles pegar esse aviso e torná-lo mais midiático e jogar para o povo e falar, olha só como os caras são com a gente. Estamos sendo atacados por uma nação. Lá do exterior, vamos ser patriotas, vamos defender a nossa soberania. É assim que funciona, né? A questão midiática. Estados Unidos prepara a Lei Magnitsky contra a esposa de Moraes, já falamos sobre isso, e vamos ver cada vez mais avançando. Gilmar faz piada sobre revogação de visto pelo governo Trump. Agora não em Washington, a gente já viu ele fazendo essa piada, acredito que foi na Globo News, não lembro muito bem, a gente já comentou aqui. Fez novamente, brincou com o Barroso deve estar com uma cara meio assim, é verdade, porque o Barroso tem imóveis lá. O Gilmar Mendes deve ter imóvel, não sei se onde ele tem, mas enfim, nos Estados Unidos talvez não tenha, né? E Gilmar Mendes vota para liberar participação de pequenos em paradas gay. Você percebe que é aí que agora que as coisas estão ficando bem complicadas, os caras vão acelerando em várias pautas que o pessoal ficaria muito indignado, tá? Senso comum diz, explicação simples, existe uma pressão enorme para não haver nada contra Gilmar, tanto no cenário externo quanto no interno, que são duas questões razoavelmente distintas. Se houver pressão contra Gilmar, pode apostar em vitória. Se pouparem Gilmar em acordão, perdemos 200%. Eu também me pergunto por que existe uma situação bem sinistra, que você percebe que a direita, dependendo de como é a pauta, ela tá puxando, ela fala assim, não, isso aí agora não. O quê? Impeachment do Lula? Não, agora não, né? Gilmar e Barroso dizem que Constituição e Bíblia admitem livre interpretação, né? E esse é o grande problema que há mais de 10 anos eu falava. Mas peraí, se existe uma Constituição que é para colocar as coisas em ordem, você lê ali e fala assim, mas eu acho que isso aqui quer dizer outra coisa. Não é vermelho, quer dizer, não é azul, é vermelho, né? Troca as cores e simples assim, né? Malu Gaspar, olha o Globo. Escolhas de Moraes sobre Bolsonaro são mais guiadas por capricho do que por princípio. Que isso, Globo? Que isso, Malu Gaspar? Você viu o que aconteceu com o fotógrafo, né? Por mais que aqui, vamos dizer, é quase uma crítica construtiva, né? Mas isso aqui eles não gostam muito não, viu? Falar nisso, a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro é correta? Não, diz a Folha de São Paulo. Magistrados só devem impor a permanência em residência como substituição à prisão preventiva. Outra crítica construtiva. Cuidado com essas críticas construtivas, que os caras não gostam, né? Lula defende Moraes e pede cassação para quem ocupou o Congresso, a gente já falou aqui. Mas a nota que eu queria dar aqui, ó. Ficam tentando fazer greve. O cara que mais fez greve na vida,
que mais provavelmente apoiou o pessoal fazer greve, acha ruim o pessoal lá parar. A Lula diz, não assine o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes porque ele está garantindo a democracia. Defendeu gritando, falando, ninguém solta a mão de ninguém aparentemente, inclusive o Dino. Dino responde à ameaça contra Moraes com aviso à embaixada dos Estados Unidos. A gente sempre esquece do Flávio Dino, que ele foi o último, né? Mas ele sim, ele tá nesse núcleo, né? Que seriam 4. Moraes, Gilmar Mendes, Barroso, que tá meio... e o Flávio Dino. Acho que o mais fortes ali é Moraes e Flávio Dino. Em terceiro, Gilmar Mendes. Em quarto, Barroso, em questão de confiança em enfrentar os Estados Unidos, tá? Por unanimidade, a STF aprova orçamento de mais de 1 bilhão para 2026. Mais de 1 bilhão. Você sabe o que é bilhão? Pois é bastante coisa. Se é mais, aí a gente não sabe se é 1 bilhão e 200. Porque esses 200 não é 200 reais, é 200 milhões de reais. É difícil, né? Quando você fala em bilhão, às vezes não dá para mensurar, porque a gente, né, trabalha com um pouquinho. Pois é. E tem outras coisas importantes também acontecendo. Fernanda Torres, Walter Salles e mais artistas cobram Lula por regulação do streaming. Porque o streaming fica passando só filme, né? Tá passando um monte de filme estrangeiro. A gente, como é que a gente vai ter a possibilidade de curtir filmes nacionais maravilhosos, né? Como foi a visita do elenco ou agente secreto ao Palácio da Alvorada? Com certeza com festa, né? É bem vazia a festa, mas coisa até bizarra, né? E o pessoal lá recebendo o Wagner Moura, né? Enfim, são todos parceiraços, tá? Porque os caras vão acelerando, tudo acelerando. O número de presos políticos atinge recorde em Cuba, revela relatório, não é só no Brasil. O governo brasileiro espera escalada de sanções e tarifas dos Estados Unidos após possível condenação de Bolsonaro, né? Eu digo, com certeza vai ter escalada sempre. Porque, como eu falei para vocês, o Donald Trump, ele pode até negociar e recuar estrategicamente, mas o objetivo final do Donald Trump, assim como o objetivo final do Lula, são opostos, ou seja, o Trump só vai ficar satisfeito quando o Lula sair do poder. Simples assim, tá? Ele vai assistir provavelmente esse acontecimento. Vamos ver, né? Vamos ver. Alckmin indica que Big Techs e minerais podem entrar em negociação com os Estados Unidos. Como assim Big Techs? Né? Vamos dizer assim, a gente deixa essas Big Techs em paz se vocês derem uma maneirada nas tarifas? Não sei. Esses minerais aí tá no meio, mas olha só que legal. Alckmin recebe principal representante da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil um dia após o início do tarifaço. Olha só, o Alckmin recebe por quê? Por que o Lula não recebe? Por que o Lula não negocia direto? Qual que é a dificuldade? Porque é um negócio sério. Era para ele já estar conversando, fazendo aquele, né, batendo um fio, uma delegação a cobrar para os Estados Unidos. Falar, e aí, vamos negociar ou não vamos? Por quê? Tarifaço, o setor de calçados calcula risco de perda de 8 mil empregos. Ou tem 3 setores brasileiros que podem perder 60 mil empregos. Aí você pega, é igual quase a conta do bilhão, tá? Quando você pega um emprego, você tira o emprego de uma pessoa, uma família fica sem sustento. Então o impacto é maior do que você imagina. Depende do tamanho da família. Então tem que ficar de olho. Apagão já começou, cortes expõem o risco real de colapso da máquina estatal brasileira e a gente vê, perdendo empregos, o Brasil vai ter problemas sérios. E, como eu digo, sanções americanas não ficam só, vamos dizer assim, questões econômicas, né? Não é só também em questão de lei Magnitsky. Tem outras coisas que foram citadas que são os verdadeiros avisos e os mais pesados, né? Me marcaram falando, Lilo, você acertou de novo. Os Estados Unidos vão usar o background do terrorismo para justificar suas ações. Porque o Marco Rubio declarou que o regime Maduro e dos quartéis como organizações terroristas, tá? Ou seja, Trump ordena o uso de forças armadas contra cartéis de drogas na América Latina. Ou seja, tudo que tiver fortalecendo, é o que eu falo para vocês, é uma força-tarefa trumpista bem ampla. Ou seja, ele tem que buscar todos os pontos de enriquecimento, de poder, tudo, e tentar ir aos poucos tirando esse poder. Então, por isso que ele está agindo dessa forma. E ele, por isso que põe na lista, assim, são todos terroristas, ele vai começar a agir conforme esse caderno de regras do terrorismo, né? Estados Unidos oferecem 50 milhões por informações que levam à prisão de Maduro, né? Ou seja, 50 milhões, volta de novo aquele mesmo papo. É como a gente explica, né? Donald Trump no primeiro mandato, ele tinha pouquíssimo poder. Ele não conseguia fazer nada. E por isso o Maduro ficou tranquilo. Com a entrada do Biden, é aí que fica mais tranquilo ainda, já que existe, né, uma força globalista que, na verdade,
Os próprios democratas, vou deixar claro para você, os próprios democratas americanos ficavam indignados com Biden ou Kamala Harris, o que for. Por quê? Porque eles não representavam o que eram os democratas do passado. Então, o que eu digo, a força que estava dominando os Estados Unidos era prejudicial aos Estados Unidos. Ela não fazia o que era para ser feito, porque os próprios democratas, eles não são bonzinhos. Tá? Os democratas do passado, é eles que iniciavam os maiores conflitos. Eles não fazem mais. Brasil retoma voos diretos para a Venezuela após 9 anos de suspensão. E o Brasil, você vê a notícia, 50 milhões aí pela prisão do Maduro. E do nada o Brasil retoma voos diretos para a Venezuela. Após 9 anos, fala, agora pode voltar. Trump pede saída de CEO da Intel por ligação com a China. Ações recuam. Por quê? A Intel e o Sr. Tan estão profundamente comprometidos com a segurança nacional dos Estados Unidos e com a integridade do nosso papel do ecossistema na defesa dos Estados Unidos, afirmou a empresa, etc. E aí o cara comenta, olha, sinceramente, os Estados Unidos, enquanto nação, tem que parar Trump, né? Por que o Trump está fazendo isso? Uma empresa americana com um cara lá chinês fazendo todos os movimentos. Coloca um processador nas máquinas em algo essencial nos Estados Unidos? Donald Trump falou, não, né? Quer que tudo seja, né, fabricado nos Estados Unidos e que não tenha falhas de segurança, tá? O cara comenta que, olha, os Estados Unidos, enquanto nação, tem que parar. Mas a China, ela faz movimentos muito mais, assim, incisivos. Por exemplo, o bilionário chinês teria sido libertado após 2 anos sob custódia de autoridade do país. Lá se um CEO, um bilionário, sai do fluxo, é muito pior. É muito pior. O cara some. Você sabe muito bem que some. Estados Unidos só dá um aviso, vaza. Simples assim. Militares trans nos Estados Unidos são desligados perto da reserva sem direitos, né? Então chegou o Biden, como a gente fala, um governo que era longe dos democratas. E você percebe vários democratas, a gente pode citar diversos nomes, Joe Rogan, o próprio Elon Musk, diversos outros, ficavam indignados. Por quê? Porque eles percebiam que os democratas americanos estavam infectados pelo vírus globalista, que simplesmente faziam movimentações contrárias ao que os democratas defendiam. Né? Porque o que aconteceu era justamente uma tomada comunista colorida dentro dos Estados Unidos e ia enfraquecendo. Né? Por isso que o Trump voltou com tanto apoio, até mesmo o estado mais profundo, nomes que nós nunca escutamos, nunca ouvimos, mas têm um poder absoluto através de grandes encontros no meio da floresta. Esses caras, sim, chegaram e falaram, ô Trump, você tá com carta verde, vai pra frente. Se ele vai conseguir ou não, é muita força. Eu acredito que vai, tá? Mas vamos ver. Trump diz que só vai se encontrar com o Putin se ele também se encontrar com o Zelensky. O Putin vai encontrar com o Zelensky? Conversou, deu tudo certo, aí eu converso. Porém, a Índia e a Rússia reafirmam a aliança estratégica apostado em face de Trump e provavelmente o BRICS vai ficar se defendendo de todas as formas possíveis. China condena interferência justificada dos Estados Unidos nos assuntos do Brasil. Vamos parar com isso aí, não gosto. Por quê? Porque é tudo BRICS, não é BRICS? China abre as portas para exportações do Brasil, isso gera o açaí, aí já começa todo esse fortalecimento. Eu, sinceramente, né, a ver nessa movimentação toda, muita gente incauta vai pensar assim, nossa, que maravilha. O Brasil ele não precisa dos Estados Unidos e pode ser que se fortaleça através do BRICS. É só estudar um pouco de história para ver o que acontece, né? Donald Trump tá dizendo aí que a matéria aqui, jornal americano, né, que ele mais late do que morde, negócio de tarifas, que o gigante da América Latina está escapando de bastante coisa, mas por enquanto, aí já começa, né, que pode ser que o Donald Trump está fazendo essas tarifas aí, tá mais latindo do que mordendo, mas pode ser que piore. Ao mesmo tempo que eles menosprezam o Donald Trump, mas ao mesmo tempo eles ficam receosos. Por quê? Porque tem muita coisa a ser movimentada ainda nesse tabuleiro. Né? Até o Superman tá dizendo que vai se juntar às forças de imigração lá para ajudar o Donald Trump. Né? O ator aí do seriado antigo dos anos 90, aí do Lois e Clark. Porque tem muita gente apoiando, né? Tem até muita gente se declarando republicana, né? Então tem bastante gente percebendo a força desse movimento republicano atual, porém ainda tem também muita resistência, né? Como você vê o South Park simplesmente criticando todo mundo do Trump. O Trump, logicamente, o vice, né? A questão da defesa, da Secretaria de Segurança dos Estados Unidos. Eles estão fazendo essa movimentação toda tão assim, vamos dizer, lembrando que na época do Biden não faziam nada. E tinha um monte de coisa para tirar sarro. Né? Dizem que muito dinheiro foi investido. Mas você vê a diferença mais do que absoluta, né, das coisas nos Estados Unidos. Né?
muita gente está caindo. E alguns ainda se sustentam. Alguns ainda têm, vamos dizer, ou muita segurança ou questão ideológica. Mas você percebe que aos poucos tem um monte de nomes que a gente já citou que estão caindo. South Park, pelo visto, está aí bastante. Aí vão falar, mas eles zoam com todo mundo. O Biden tinha um monte de coisa, não zoavam também. É o que eu digo, cara. Não tem como. Mas enfim, vamos esperar aqui no Brasil como é que vai desenrolar isso aí, né? Como eu falo, tanto Câmara, Hugo Mota, o Columbre, todos esses caras só vão fazer um movimento se a água bater na bunda. Se não bater na bunda, eles vão ficar do mesmo jeito como sempre, tá? Ainda com muitos afagos com o governo Lula, tá? Simples. Por isso que eu digo, às vezes, que a direita brasileira, eu não gosto de ficar falando muito da direita brasileira, né? Porque a gente está num governo do Lula, né? Mas, sim, muitas vezes dá vontade de falar assim, por que vocês fazem essas coisas? Não nada... É que eu digo, é a geopolítica que vai resolver o Brasil. É só interferência externa, vocês estão vendo, né? Se não tivesse lei Magnitsky, quando que as coisas iam andar aqui no Brasil? E tá andando em passos devagar ainda. Os caras estão muito... Porque o establishment, ele teve aí um tempo absurdo de colocar suas garrinhas bem fundas na areia, né, na terra. Então é difícil tirar do lugar, né? Não vai tirar tão cedo. E tem possibilidade de nunca tirar. São 30% de chance. Mas isso aí. Pessoal, link da Amazon. Clicou, navegou, comprou, ajudou o canal. Bom fim de semana para vocês. Obrigado pelo comentário. E a gente se fala em breve. Muito obrigado e até mais.